Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e hoje falaremos sobre dilatação térmica. Muito bem pessoal, hoje vamos falar sobre dilatação térmica. Já tem uma aula aqui no Teoremas onde eu falei sobre temperatura e energia térmica. Falei dos conceitos que envolvem essas duas grandezas e falei que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, certo? Você tem um sistema analisando aí o grau de agitação das partículas que formam esse sistema, o valor que você associa justamente a esse grau de agitação é o que a gente chama de temperatura, onde a temperatura é uma grandeza que você pode associar a todos os sistemas, certo? E ela vai justamente mensurar o grau de agitação das partículas que formam esse sistema. Bacana. Te falei também que a energia térmica é o tipo de energia que vai justamente alterar esse grau de agitação das moléculas, certo? Uma consequência natural desse estudo é a gente começar a analisar agora os efeitos que essa mudança no grau de agitação, que essa variação de temperatura vai gerar no corpo, certo? Ocorrem mudanças diretamente ali observadas nas dimensões desse corpo, e essas mudanças são geradas justamente pela variação de temperatura, né? Pelo grau de agitação aí dessas moléculas. Bacana. Coloquei aqui os três tipos de dilatação que a gente estuda. Dilatação linear, superficial e volumétrica. Para efeito de estudo, simplesmente, a gente considera esses dois tipos de dilatação aqui, a linear e a superficial. Porque todo corpo que a gente analisa aí no nosso ambiente, ele possui três dimensões, certo? Para efeito de estudo, como eu falei, você pode aproximar aí, dependendo do corpo, se for, sei lá, uma placa delgada, você pode considerar apenas duas dimensões. Pegar um fio bem fino, você considera apenas uma dimensão. Mas a gente sabe que, de maneira direta, os corpos possuem três dimensões, por menor que elas sejam, né? Bacana. Certo. Como eu falei, nós já vimos sobre temperatura, que é um valor que você associa ao grau de agitação das moléculas que compõem determinado sistema. Conforme você fornece energia térmica para esse sistema, a temperatura dele muda, certo? Você fornecer energia, a temperatura vai aumentar, ou seja, as moléculas vão ficar mais agitadas. E a dilatação, ela justamente ocorre em decorrência desse aumento, dessa variação de agitação das moléculas. Porque conforme você fornece energia e as moléculas se tornam mais agitadas, elas vão apresentar um grau de liberdade maior. E isso vai alterar, isso vai mudar justamente o volume desse corpo, do sistema que você está analisando aí, certo? E aí, como eu falei, para efeito de estudo, se você tiver, dependendo da quantidade de dimensões que você estiver analisando, você vai apresentar, você vai estudar aí um desses tipos de dilatação. Bacana. Esse estudo é muito importante porque a gente vê, como em outras áreas também, uma aplicação prática. O exemplo clássico, os trilhos do trem, certo? A malha ferroviária não é uma coisa contínua. Esses trilhos são formados por um negócio chamado bitolas, né? São trechos, são barras de ferro, assim, né? Claro, que formam aí os trilhos. E há um espaçamento entre essas bitolas, que é para justamente compensar os efeitos da dilatação térmica, certo? Os efeitos da variação de temperatura, tudo bem? Num dia de verão, que a temperatura do ambiente é alta, essa bitola vai ter um tamanho diferente do que num dia de inverno, certo? Justamente pelos efeitos apresentados aí em decorrência da variação de temperatura. Bacana. Por exemplo, numa ponte também existem juntas de dilatação. Vocês já repararam quando você atravessa uma ponte, geralmente a ponte Rio-Niterói, por exemplo, você observa barulhos contínuos, repetitivos. Você passa e você sente as rodas do carro passando por pequenas elevações, faz um barulho lá específico. Essas elevações são as juntas de dilatação, porque o concreto também, com a mesma ideia do trilho do trem, dependendo da temperatura, ele vai sofrer dilatação, certo?
E por dilatação entenda-se não só o aumento do volume, mas também a sua redução, certo? Qualquer variação do volume a gente vai considerar como dilatação. E aí essas placas de concreto, elas também têm um espaçamento. Esse, claro que não é tão grande, e é justamente chamado de junta de dilatação, que é para compensar o aumento do volume, aí, a variação do volume em decorrência da mudança climática, né, da variação de temperatura. Bacana. Beleza, vamos então estudar primeiramente esses dois casos aqui, né? A dilatação linear e a superficial. Já falei que o que acontece é que quando você fornece energia, desenhei aqui um fio, pensa que isso aqui é um fio bem fino, de um comprimento inicial L0, tudo bem? Se eu fornecer energia térmica para esse sistema, para esse corpo aqui, as suas partículas, as suas moléculas aí vão começar a ter um grau de agitação maior. E isso vai gerar um grau de liberdade maior também nessas moléculas. De maneira que o tamanho, certo? O volume aí desse material vai mudar. No caso aqui não é um volume porque é a dilatação linear. O comprimento desse material vai mudar. E eu tenho uma relação obtida aí de maneira por testes e tal. Você chega nessa relaçãozinha aqui, certo? Que o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial vezes essa relaçãozinha aqui. Já que a variação do comprimento, experimentalmente, a gente vê que ela vai ser dada dessa forma. L0 vezes alfa delta θ, onde delta θ é a variação de temperatura. Esse delta L é justamente a variação de comprimento, né? Então isso aqui é um L menos L0. Isso é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Passando esse menos L0 para o outro lado, né? Vai ficar L0 mais L0 vezes alfa vezes delta θ. Colocando o L0 em evidência, você chega nessa relaçãozinha aqui. Tudo bem? E aí temos, então, o comprimento final, o L, o comprimento inicial, o L0, e aqui aparece uma grandeza interessante e que é característica de cada material, que é o coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui a dilatação é linear, então ele vai ser o coeficiente de dilatação linear térmica. Bacana? Como eu falei, isso varia para cada material e existe uma tabela obtida de maneira por testes e tal, dentro de laboratórios, que você analisa esse coeficiente para diversos materiais e aí, dependendo desse coeficiente, você vai aplicar o material que for mais conveniente, né? Se você precisar de alguma coisa no seu experimento que apresente uma variação apreciável de volume para uma mudança de temperatura, você vai usar o material que tiver o maior coeficiente aí que você tiver à sua disposição. Já uma situação em que você não quer que isso aconteça, se você quer que o corpo seja submetido a variações de temperatura, mas que o comprimento dele não muda, que ele não sofra uma dilatação tão considerável, você vai pegar já um alfa desse aqui pequeno, né? O menor que você tiver à sua disposição. Bacana? Legal. Então vimos aqui a dilatação linear. Agora temos a dilatação superficial. Pensa que eu peguei agora uma placa, certo? Uma chapa delgada, bem fina. E a ideia vai ser exatamente a mesma. Eu tenho aqui uma área S0, uma área no começo do meu teste S0, e depois eu forneço energia térmica de maneira que essa placa que tinha essa área S0 passa a ter uma área S, certo? Mesma ideia. A área final vai ser o S, a área inicial o S0, essa relaçãozinha ali que eu vejo experimentalmente, né, como eu já botei aqui, que essa transformação aí obedece a essa mesma relação. A variação da área vai ser igual à área inicial vezes um coeficiente vezes o Δθ. Onde agora, como eu estou analisando uma dilatação superficial, esse coeficiente recebe o nome de coeficiente de dilatação superficial térmica. Bacana? Mesma ideia aqui, matematicamente, né? ΔS, S menos S0, eu posso colocar o S0 para lá, colocando o S0 em evidência, eu fico com essa situaçãozinha aqui. Bacana? Beleza, pessoal? Então, falamos aqui primeiramente da dilatação linear e superficial. Vou apagar aqui, no próximo quadro falaremos sobre a dilatação volumétrica e vou mostrar umas relações interessantes que existem entre os coeficientes de dilatação para o mesmo material, claro,
e uma análise gráfica também dessas variações aí de dimensões. Bacana? Então agora vamos falar sobre a dilatação volumétrica, certo? Considerei aqui um corpo que tinha um volume inicial V0, e aí eu forneço energia térmica para ele, certo? Faço a sua temperatura aumentar, de maneira que o seu volume final vai ser um volume V aí, certo? Dessa maneira eu vejo que ocorreu uma dilatação. Como agora eu estou olhando os 3 volumes, a dilatação vai ser volumétrica. Bacana. A ideia vai ser exatamente a mesma que a gente usou ali para analisar a dilatação linear e superficial. Agora aqui, a variação do volume vai ser numericamente igual, né? Esse V0 vezes gama vezes delta θ. Agora aparece um coeficiente de dilatação volumétrica, porque eu estou olhando agora as 3 dimensões. Bacana? E aí, fazendo a mesma coisa, abrindo esse ΔV aqui, passando o V0 para o outro lado, isolando o V0, eu chego nessa relaçãozinha aqui, certo? Onde eu tenho esse V, o volume final, o V0, o volume inicial, certo? Botei aqui final, mas inicial. Vezes 1 mais gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Vezes a variação de temperatura. Bacana? Geralmente, esses coeficientes, o de dilatação volumétrica, linear e superficial, a unidade padrão, né, é Kelvin a menos 1, certo? Mas é muito comum também você encontrar Celsius a menos 1. Bacana? Dividindo. Certo? Aí, cara, agora eu coloquei aqui também a relação que a gente encontra entre os coeficientes de dilatação considerando um mesmo material, certo? Se eu tiver um fio, uma chapa e um cubo, todos do mesmo material, a relação que eu tenho entre os coeficientes de dilatação eu coloquei aqui no quadro. Bacana? O coeficiente de dilatação superficial ele vai ser igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Já o volumétrico vai ser igual a 3 vezes o linear. E se eu quiser uma relação que envolva os 3, eu tenho isso aqui, certo? O alfa vai ser igual a beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3. Bacana? Para terminar essa nossa aula aí, eu vou fazer uma análise do gráfico que a gente consegue montar observando o comprimento, o estado aí final e a variação de temperatura. Bacana? Eu peguei aqui de exemplo um fio, de maneira que eu só vou analisar aí a dilatação linear. Mas a ideia é exatamente a mesma se eu for fazer isso aqui para dilatação superficial ou volumétrica. Vai ser a mesma coisa. Bacana. A gente viu que a relação que eu tenho para essa dilatação é uma relação linear, certo? Escrevendo aqui, L é igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes Δθ. Se eu quiser, eu posso pegar esse Δθ aqui e fazer a distributiva. Não é isso? Esse L0, fazer a distributiva. Aí eu tenho L igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes Δθ. Bacana. Aí, como eu falei, eu vejo que essa relação é uma relação linear. E aí eu posso comparar com uma função que eu já conheço há muito tempo, que é o f de x igual a x mais b, que é justamente a chamada função linear, certo? E eu sei que o gráfico dessa relação aqui é uma reta. E os elementos que compõem essa lei de formação aqui têm significados particulares, né? Esse b é o chamado coeficiente linear, certo? Ele vai ser numericamente igual à ordenada do ponto onde o gráfico cruza o eixo y, certo? E o a é o coeficiente angular, certo? O que ele dá aí é justamente a inclinação dessa reta. Bacana? Matematicamente, o a é igual à tangente do ângulo formado pelo gráfico, por essa reta, e uma reta horizontal. Bacana? Certo. Eu posso reescrever, então, essa relação aqui
da dilatação de uma maneira bem parecida com essa função linear aqui, certo? Essa função do primeiro grau. Posso colocar dessa maneira aqui, ó. Um L delta θ é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ mais L0. Onde, comparando aqui, ó, eu tenho que esse alfa vezes L0 é o meu coeficiente angular e o L0 é o meu coeficiente linear. Bacana? E aí, ó, eu coloquei aqui um gráfico, né, num mesmo sistema coordenado, duas retas que representam cada uma um material, certo? Aqui o material 1, essa primeira reta, a segunda aqui o material 2. Bacana? Pensando nisso aqui, eu consigo olhar para o gráfico e dizer que, como esse gráfico 2 ele tem uma inclinação menor que esse gráfico 1, considerando que o ângulo formado entre as retas e uma reta horizontal, eu vou chamar de ρ, eu sei que então que esse ρ2, que o ângulo formado pelo gráfico 2 com uma reta horizontal, é menor que o ρ1. Bacana? Sendo isso aqui, eu já posso dizer que a tangente de ρ2 é menor que a tangente de ρ1. Bacana? E aí, olhando para esses dois corpos aí e pensando nessa coisa da tangente e sabendo que o coeficiente angular é numericamente igual à tangente desse ângulo formado aí, e observando, nesse caso, que esses dois materiais, né, esses dois fios, possuíam o mesmo L0, eu posso dizer, só olhando para o gráfico e fazendo essas relaçõezinhas aqui, que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear do material 2, certo? Por essa ideia aqui, ó, de eu comparar os coeficientes angulares. A que tiver a maior inclinação tem o maior coeficiente angular. Sabendo que o coeficiente angular vai ser, nessa situação aqui, né, para um gráfico de delta θ por L, vai ser o L0 vezes alfa, as duas têm o mesmo L0, então o que vai definir aí maior ou menor vai ser justamente o valor do alfa. Eu consigo pensar nisso aí observando essa relaçãozinha aqui do gráfico, certo? Uma outra ideia também bem simples, né? É se eu fixasse aqui um x, um valor para esse delta θ, e visse a ordenada desse ponto, tanto para o gráfico 2 quanto para o gráfico 1, eu ia ver que para o gráfico 2 eu ia ter um valor aqui L2, que é menor do que o valor L1 que eu vou ter aqui, né? O que também é coerente com essa ideia. Já que o coeficiente de dilatação térmica do 1 é maior do que o 2, por uma mesma variação de temperatura, o material 1 tem que ficar maior que o material 2, né? É o que a gente vê aqui no gráfico. Bacana? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre dilatação térmica. Falamos aí, né, dos três tipos de dilatação, vimos aqui a relação entre os coeficientes. Essa ideia aqui é interessante porque tem questões também que ele pede alguma coisa referente à dilatação volumétrica, mas o coeficiente que ele te deu é o linear. E aí, sabendo dessa relação aqui, você consegue colocar tudo na mesma relação, né? Volumétrica com coeficiente de dilatação volumétrica, linear com linear e assim por diante. Bacana? Vimos aqui então a dilatação volumétrica e fizemos uma análise do gráfico aí. Esse pensamento vale, eu usei aqui de exemplo, a dilatação linear, mas vale também para volumétrica e para superficial. A ideia vai ser absolutamente a mesma, certo? De você analisar aí os coeficientes. Tá bom? Isso aí, pessoal. No link, na descrição desse vídeo, eu coloquei um link que te leva para um drive, onde tem a lista de exercícios sobre o tema dessa aula aqui. Baixa a lista, faz as questões, qualquer dúvida você pode mandar mensagem para mim aí, seja nos comentários, no Instagram, no Facebook, fica à vontade, é só mandar mensagem com qualquer dúvida que você tiver. Compartilha esse vídeo com seus amigos, bacana? Te espero nas próximas aulas, um abraço e até a próxima.